E aí, minha gente linda, eu sou a Fernanda do Ateliê Meia Tigela e hoje eu tô aqui com um tutorial fofíssimo para ensinar para vocês. É uma bolsinha transversal super espaçosa e gostosa de fazer e que fica um docinho, literalmente. É a bolsa cookie. Nessa bolsa cabe tudo que você precisa no teu dia a dia. Ela tem tamanho aproximado de 20 centímetros de diâmetro e uns 6 a 7 centímetros ali de lateral de profundidade. Zíper frontal, alça de mão e alça transversal removível e regulável. Super gostosa de costurar, eu tô usando materiais sintéticos para fazer, mas caso você não trabalhe com esse tipo de material, pode sim adaptar esse tutorial e fazer ela no tecido. Aliás, falando em tecido, eu fiz ela com um forro estampado em tricoline porque eu achei que ficou um detalhe super fofurento. E eu adoro abrir as peças e ver que tem uma surpresinha me esperando dentro delas. E o tutorial dessa bolsa é gratuito e eu vou te ensinar do começo ao fim. E você pode fazer essa mesma peça com características e cores diferentes. Eu já mostrei para vocês a versão baunilha com gotas de chocolate preto, mas eu também fiz essa que é chocolate preto com gotas de chocolate branco, que aliás essa fez um sucesso gigante lá no meu Instagram. E eu já tô doidinha pra fazer uma também com os confeitos coloridos, que eu acho que vai ficar muito legal. Então assiste a aula até o final e se você gostar do projeto e achar que vale a pena, apoie o meu trabalho e faz a compra desse molde lá na minha lojinha virtual. O preço da modelagem é simbólica, tá super baratinha, pode acreditar em mim e eu vou colocar mais informações aqui na descrição do vídeo. Mas pode confiar em mim que o molde tá um chuchuzinho, tá muito bem organizado, com todo o carinho que eu coloco em todos os meus materiais e que vai valer a pena cada centavo. E ó, tô preparando vários materiais completamente gratuitos para vocês aqui no canal também. Então, mesmo que você tenha chegado por aqui e agora não tenha como investir nesse molde pago, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações sempre que tiver vídeo novo por aqui, porque eu tô programando um monte de vídeos e tutoriais completamente gratuitos com modelagens gratuitas para publicar por aqui também. Mas bora lá para aula. Gente, essas bolsas eu fiz usando o sintético Doll, que tem a espessura 0,8. A lista de material vai estar gratuitamente aqui na descrição do vídeo. E vou indicar todos os materiais que eu usei e aonde vocês compram eles. Então, para começar, você vai passar lá na minha lojinha, clicar em aulas e moldes e fazer a compra do teu projeto. Se quiser, já aproveita e já dá uma olhadinha em outros projetos que eu tenho por lá, porque vários deles têm aula aqui no YouTube também. E após fazer o pagamento, é só entrar em minha conta e downloads e o arquivo vai estar lá liberado para você fazer o download. A liberação é automática após a confirmação do pagamento. Depois que vocês fizerem a compra do molde, vocês vão receber um arquivo digital em PDF e vocês vão imprimir aí na impressora caseira de vocês. E vai ficar exatamente como está aí na tela. Como o molde do espelho principal e o molde do fole da bolsa são muito grandes e não couberam numa folha 4, eles vão precisar ser montados, que são essas duas folhas que eu vou mostrar para vocês agora. E, gente, eu deixei muito bem explicadinho e vocês vão ver que é só juntar a parte 1 com parte 2 da cor laranja e a parte 1 com a parte 2 da cor verde. Não tem erro, é só cortar e colar usando uma fita ou cola mesmo. Para quem não tem impressora, eu vou colocar um guia de medidas também para vocês poderem montar aí os seus próprios moldes, mas como é uma peça com um molde redondo, eu acho mais fácil, mais garantido que vocês imprimam. E além disso, vocês também vão receber todas as especificações sobre a peça pronta, sobre o tutorial, onde é que vocês encontram a lista de materiais e muito mais. Moldes impressos e montados, bora começar a nossa bolsa. Esse é o molde dos espelhos da face da nossa bolsa e vocês vão ver que ele tem pequenas marcaçõezinhas, pontinhos vermelhos, que vão ser depois as marcações onde a gente vai fazer a furação e a aplicação dos nossos botões, que são ali as gotas de chocolate da nossa bolsa cookie. Eu vou aproveitar e além dessas marcações das furações dos botões, eu também vou marcar os 4 cantos ali, né, da minha bolsa para depois ajudar no meu alinhamento. Lembrando que todas as marcações precisam ser feitas com caneta de grafite ou então Pix, como eu tô mostrando aí para vocês no cantinho. Esses Pix precisam ser pequenos e delicados, tá, gente? Não vou exagerar. E agora a gente vai colar o nosso sintético lá na nossa espuma. E para isso você pode usar uma fita dupla face como essa, que é uma fita específica para costura, não é fita de papelaria. Vocês encontram ela na Personal Art, que é minha parceira, onde eu compro todos os materiais para trabalhar com sintético. E eu vou deixar mais informações e também o meu cupom de desconto aqui na descrição do vídeo. Então eu apliquei alguns pedacinhos, pode aplicar mais caso você sinta necessidade e vou aplicar aqui na minha espuma. Eu tô usando aqui uma espuminha de 5 milímetros, mas você pode usar um nylon acoplado ou qualquer outro material que você ache adequado. Eu quero que seja um material fofinho para dar aquele aspecto de biscoito, né, que cresceu com os cookies amassadinhos ali no meio. A minha intenção agora é só prender o meu sintético na minha espuma de forma grosseira para garantir que eles não vão se mexer, porque eu vou levar esses dois materiais lá para a máquina de costura.
Se você preferir, pode usar sim uma colinha de contato, só cuida para passar com um aplicador localizado fininho e que seja na margem de costura, porque senão você pode sim marcar o teu material com a cola. Então adere o teu sintético lá na tua espuma, leva para a máquina e passa uma costurinha de segurança bem na bordinha, com um ponto bem largo toda a volta, para prender definitivamente espuma e sintético. Aí você refila e tira todo o excesso da espuma para poder aí sim fazer os furos onde a gente vai fazer a aplicação dos nossos botões. E os furos você pode fazer com um furador que você tiver aí à mão. Pode ser um agulhão, pode ser um furador de alicate, pode ser um furador manual, enfim, o jeito que você quiser. Mas tem que ser um furo bem pequenininho, porque nós vamos colocar esses botõezinhos Ritas, que tem um pininho bem delicadinho, bem pequeno. Esses botões, gente, são aqueles botões tic-tac plásticos mesmo, tá? Esse aqui é o tamanho 12, pode ser também com o tamanho 15. E para fazer essa bolsa, você vai precisar de 10 pares. E o acabamento fica ali pro lado externo, que é a parte redondinha bonita, e a parte que encaixaria, que fecharia os botões, fica para a parte interna. Lá no teu molde também vai ter esse molde aí, que é o estruturador dos espelhos, e aí você vai cortar também o material que você tiver aí no teu ateliê. Pode ser um EVA, esse aí é um EVA dublado na caixa réu, que também tem lá na Personal Art, é um EVA mais grossinho, mais estruturado, e que também tem uma resistência melhor. Mas pode ser outro estruturador que você tenha. Pode ser um estruturador autoadesivo de 2 milímetros, pode ser uma manta PAC, enfim, você escolhe aí qual estruturador você quer usar. E aí, novamente, ou você vai passar um pouquinho de cola toda a volta, ou você vai usar a tua fita dupla face para poder aderir esse estruturador lá no centro do teu espelho. E é importante que ele fique 1,5 cm menor toda a volta que o teu sintético estruturado na espuma. E não exagera na altura desse estruturador, tá? No máximo 3 milímetros. Aí você vai pegar teu forro, eu te indico fazer um forro fininho, tá? Não um forro muito estruturado para depois não dificultar a desvirar a tua peça, que eu tô usando um tricoline da minha coleção lá para Ponto X Tecidos, que tem tudo a ver com esse tema, né? Que tem chocolate, tem docinhos, tem morango, eu achei que ficou super a ver. E eu cortei bem grosseiramente, posicionei o meu sintético em cima dele com as estampas viradas para lados contrários e passei novamente uma costurinha de segurança toda a volta. Aí sim eu posso recortar todo o excesso ali do tecido do forro. E aí você vai refazer os piques para marcar ali os quadrantes da tua bolsa. É bem importante que essas marcações estejam visíveis pelo lado do forro, porque agora nós vamos vir aplicando o nosso vivo e vamos acabar tapando as marcações pro lado do sintético. Aqui eu estou usando um vivo pronto de 11 milímetros plástico e a gente precisa cortar um pedacinho de sintético com o acabamento da mesma cor do vivo. Então pega ali uns 2 centímetros mais ou menos de largura de sintético, você vai posicionar em cima de uma das marcações que você fez e você vai começar a aplicação do vivo exatamente pelo meio desse teu sintético de acabamento que você aplicou. Para essa primeira costura do vivo no espelho, eu uso esse pé calcador que é o dentinho de coelho, eu já vou mostrar ele com mais detalhes para vocês. E eu cuido muito para que esse vivo fique muito bem alinhado pela lateral do meu espelho. Eu tento não deixar o meu vivo correr nem para dentro e nem para fora. Então costura bem na bordinha toda a volta e depois você vai vir com o teu acabamento, jogar por cima, passar uma nova costurinha e retirar o excesso do sintético. E você vai fazer esse processo nos teus 2 espelhos, vai ficar desse jeitinho. Se você estiver começando na aplicação do vivo, você pode dar pequenos piques em todo o teu vivo, que vai facilitar na hora do encaixe. Mas se você conseguir, não dê esses piques, porque se você não fizer isso, olha só como o teu sintético, o teu espelho já vai ficar na posição certinha. Se você conseguir fazer a aplicação do teu vivo bem na bordinha e sem dar esses piques, naturalmente quando você terminar, o vivo vai ter inclinado a lateral, a borda do teu espelho para dentro da tua peça. E essa inclinação vai ajudar muito na hora que a gente for encaixar o espelho no nosso folho, porque é desse jeitinho, é dessa posição que a gente precisa. E falando em folho, bora começar. Já peguei os meus 2 moldes, já cortei 2 pedaços de sintético. E para facilitar aqui o tutorial e o entendimento dos moldes, eu vou chamar essa parte menorzinha do canal do zíper e essa parte de baixo, que é a inteiriça, de fole. E olha, já tô bem afim de fazer essa bolsinha também na versão biscoito recheado, fazendo toda a volta com a alça colorida, e eu acho que vai ficar bem legal. Se você fizer antes de mim, por favor, me mostra. Mas bora lá, aqui pro canal do zíper, você vai ver que vai ter uma marcação em pontilhado ali verdinho, que é a marcação depois que a gente vai prender a nossa alça. Vamos começar então aplicando nossa fita dupla face bem na bordinha da lateral do nosso canal do zíper. Essa fitinha tem 7 milímetros, então a gente vai fazer uma virada com 7 milímetros. Uma bainha, por assim dizer. Essa técnica se chama técnica do virado, tá? Se você tá começando na costura criativa de sintéticos agora, ela é bem comum para quem trabalha com sintético. Depois de fazer a tua bainha, você vai vir pelo avesso e vai fazer a marcação, que é com 5 centímetros da borda para os 2 lados. E quando a nossa alça, a gente é costurado direto na nossa bolsa, no nosso sintético, é muito importante que a gente faça um reforço ali pelo avesso.
Então essa marcação é um guia para você saber que vai ter costura dos 2 lados, então que você tem que reforçar ali tanto uns 3 centímetros para a direita, quanto uns 3 centímetros para a esquerda dessa marcação. E esse reforço pode ser feito com vários materiais. Aqui eu tô usando recouro, que vocês também encontram lá na Personal Art, que é um material muito utilizado no reforço para mochilas e para bolsas a nível industrial. Mas caso vocês não tenham aí, podem usar um outro pedaço de sintético, 2 ou 3 pedaços de TNT, enfim, vocês podem usar uma fita de gorgurão. Só passem muito bem a cola de contato, que aqui eu já coloquei numa garrafinha PET e já coloquei um tecidinho na ponta para fazer como se ela fosse uma cola bastão mesmo. E a cola de contato precisa ser passada nos 2 materiais, então a gente vai passar ali pelo avesso do nosso sintético e também no recouro. E você vai deixar essa cola evaporar o solvente por uns 2 a 3 minutinhos, ela dá uma secada. Quando você perceber que o aspecto dela não é mais daquele aspecto molhado, você já pode juntar os 2 materiais. E aí a gente vai reforçar uns 3 centímetros para cada um dos lados da nossa marcação. Desse jeitinho. Agora sim, a gente pode vir com o nosso TNT 150, que eu só vou posicionar e prender ele com umas fitinhas dupla face. E ó, perceba que eu não apliquei o TNT por cima da bainha, da dobra do sintético que eu fiz lá na ponta de cima. E lá pelo lado direito vai aparecer a marcação do nosso estruturador, do nosso recouro, mas não se preocupem porque depois a gente vai tapar esse recouro com a nossa alça. Cortem um pedaço com uns 32 centímetros de zíper, mais ou menos. Aqui eu tô usando um zíper número 5, mas pode ser o zíper que você preferir. Aplica a fita dupla face só na bordinha, só em cima da bainha do sintético que você dobrou. E aí você vai colar o teu zíper dessa forma, deixando a borda do teu zíper bem alinhada com a borda do teu sintético. O forro eu cortei bem grosseiramente e com sobra. Aí novamente você pode vir com a fita dupla face ou então com um fiozinho de cola de contato bem na bordinha do teu zíper e você vai posicionar enquanto a cola ainda estiver molhada o teu forro por cima. Não precisa tomar cuidado para ficar bem alinhadinho, tá? Pode ser bem grosseiramente desse jeito. Porque agora a gente vai passar uma costura bem aqui em cima do zíper e a gente vai prender ao mesmo tempo o zíper sintético e o forro lá pelo avesso. E esse aqui vai ser o teu resultado. Então, eu já prendi meu sintético no meu zíper e já prendi também o meu forro lá pelo avesso. E agora você ignora o teu forro e você vai achar o centro, que vai da ponta do teu sintético até a lateral do teu zíper. Vai fazer uma marcaçãozinha bem central ali, que é para o alinhamento da nossa alça. E eu já cortei um pedaço de alça com largura de 30 milímetros e já posicionei uns 4 centímetros de fita dupla face nas 2 bordas. Também já queimei as pontas para ela não desfiar mais. E agora eu vou centralizar e vou usar aquela minha fitinha dupla face para dar uma colada e garantir que ela não vai mais sair do lugar enquanto eu costuro. Ah, mas antes de costurar, você precisa colocar os teus 2 passadores, que podem ser nesse formato retangular ou pode ser meia argola também. E eles vão ficar soltos lá no meio da tua alça desse jeitinho. E aí você vai costurar em retângulo, começando aqui pela ponta, vindo 5 centímetros e voltando. E eu fiz uma marcaçãozinha ali com 5 centímetros bem na bordinha, só para eu ter um guia visual. Mas se você tiver uma caneta fantasminha, você pode inclusive riscar ali bem direitinho em cima da tua alça para saber onde você tem que costurar. Depois disso feito, você vai posicionar a tua meia argola, o teu passador, bem justinho e alinhado a essa costura ali que você já fez. E aí é só passar uma costurinha do lado contrário para prender ele do outro lado também. Sempre dando retrocesso e queimando muito bem essas linhas. Aliás, gente, eu tô usando linha de poliamida, que é a linha Nylon 60, porque eu tô trabalhando com sintético. Vou deixar mais informações sobre agulha, linha e outros materiais também aqui na descrição do vídeo, mas esse aqui é o resultado nesse momento. Depois de costurar a tua alça, aí sim você pode jogar o forro pro lado oficial, né, pro lado correto dele e passar uma costurinha toda a volta para prender ele direitinho. E aí é só passar uma costura e remover esse excesso de forro. Para estruturar a base do meu folho, eu vou passar uma fitinha dupla face em toda a volta e vou aderir ele no meu TNT 120 ou 150 gramas. E aí você vai comparar a largura do teu fole com a largura do teu canal de zíper, para ver se depois da colocação do zíper deu alguma diferença de medida entre os dois. Eles precisam estar com a mesma largura. Caso algum deles esteja um pouquinho maior, você vai refilar para que os dois fiquem do mesmo tamanho. E aí você vai cortar um pedaço de EVA para estruturar o teu fole também. Gente, você precisa cortar um pedaço que seja 3 centímetros menor, tanto na largura quanto no comprimento, para que ele fique 1,5 centímetro menor toda a volta. E o forro eu cortei no mesmo comprimento, exatamente na mesma medida, mas com a largura bem grosseira, um pouquinho maior, porque depois eu refilo o excesso. E aí já coloca o teu cursor. Se o teu cliente for destro, coloca o teu cursor entrando pelo lado direito para ele ficar fechando do lado esquerdo. Se for canhoto, você faz ao contrário. Posicionando sintético com sintético, lateral com lateral, bem alinhadinho e aos 2 cantos, tá? Tanto de um lado quanto do outro.
Prende com uma costurinha de segurança bem na mordinha, só para manter eles dois juntos. E aí você vai posicionar forro com forro, estampa com estampa, se encontrando, então é direito do forro com direito do forro. Novamente, posiciona as duas laterais, só que dessa vez a costura que você vai fazer vai ser com margem de 1 centímetro. E eu vou deixar essa informação escrita aqui na tela, que é para você não esquecer. Teu fole vai estar desse jeitinho, agora bora desvirar para o forro ficar na posição correta e vamos passar uma costura na lateral do nosso sintético e remover todo aquele excesso de forro que ficou sobrando. Aproveita e já passa também um pesponto ali nas laterais das costuras, onde fica perto ali do zíper, para dar um acabamento bem bacana na tua bolsa. E agora vamos fazer as marcações dos centros aqui do nosso fole. Então junta costura com costura, alinha bem os materiais e acha o centro dos dois lados, tanto lá na parte do sintético quanto na parte do zíper. Onde tiver sintético você pode fazer um piquezinho, mas lá no zíper você vai fazer um risco, não corta o teu zíper para ele não desfiar. Marcações são sempre dos dois lados, não vai fazendo do lado só, porque depois você vai ter que juntar os dois espelhos. E depois dessas duas marcações feitas, você vai juntar uma com a outra para poder achar as laterais também, porque, gente, não é lá nas costuras, tá? O nosso canal do zíper é menor, então as laterais, o centro das laterais vai dar um pouquinho abaixo dele. E agora vai o meu pulinho do gato para quem tá começando na aplicação de vivo ou assim como eu não se sente segura para fazer direto costura, tá? Eu pego um aplicadorzinho que é um potezinho de adoçante onde eu coloquei a minha cola de contato. Eu já usei ele aqui no tutorial antes para vocês, mas eu venho com ele aplicando um fiozinho de cola de contato em toda a borda do meu vivo. Gente, a cola vai ser aplicada só na margem de costura, então é naquela parte lisa do teu vivo, não na parte arredondada. E a cola de contato, como eu já mostrei para vocês, você tem que passar dos dois lados que você quer juntar. Então, você vai vir lá pelo lado do avesso, né, da tua bolsa, e bem na bordinha você vai passar também o fio de cola de contato em toda a volta. Dá uns minutinhos para a tua cola secar e agora bora juntar espelho com o teu fole. Eu geralmente começo pelo espelho frontal, então eu vou posicionar aqui o meu espelho desse lado que vem o zíper. E, obviamente, eu vou dar uma olhada para ver qual que é o meu espelho que ficou melhor, mais bonitão, né? Então, você vai pegar teu espelho principal aqui pelo lado do zíper, que é a frente da nossa bolsa, e você vai começar a aplicação por ele. Lembra de colocar esse lado aqui, onde tem um acabamento do vivo, que tem o sintético, para baixo da tua bolsa, então encostando lá no teu fole. E como nós fizemos marcações tanto nos espelhos da nossa bolsa quanto no nosso fole, fica bem fácil. Alinha as marcações. Primeiro começa pela de baixo, depois vai para lá de cima, lá no teu zíper, que vai estar um risquinho, e depois você vem marcando as laterais e unindo elas. E aí você vai alinhando todo mundo bem bonitinho e cuida para as laterais, para as bordas do teu espelho e do teu fole ficarem bem alinhadas. E você vai posicionando e prendendo com a cola. Gente, essa cola não é definitiva, a gente vai ter que costurar, obviamente, mas ela ajuda muito nesse processo. Eu gosto de fazer uma primeira costurinha usando esse pezinho, que é o pé calcador dente de coelho, que é um pé calcador estreito para colocação de zíper. Ele é branquinho assim, gente, porque ele é um pé calcador teflonado, ou seja, ele não agarra no plástico, ele é perfeito para costurar sintético e o vivo plástico também. Então, essa primeira costura é para garantir que o meu espelho e o meu fole vão ficar na posição correta e garantir ali que eu não vou ter problemas depois na colocação do meu vivo. Então, eu só venho com esse meu pé calcador de zíper, que ele é mais na bordinha, e venho costurando e fechando toda a volta da minha bolsa. Gente, eu sei que demora mais para costurar, que é uma etapa mais na costura, mas eu faço dessa maneira porque eu já tive muitos problemas em costurar com o pé calcador oficial de vivo nesse momento e o meu fole ou o meu espelho correrem e desalinharem. E como eu estou trabalhando com o sintético e com o vivo plástico, não é como no tecido. Se você furar, vai ficar marcado para sempre. Então, eu evito esse tipo de erro fazendo essa pré-costura, que aí eu garanto que o meu espelho e o meu fole vão ficar bem alinhados, que eu não vou ter que desmanchar costura nenhuma que vai ficar aparente depois no final da minha peça. Mas se você já tem mais segurança, já tem bastante prática com esse acabamento, você pode pular essa etapa e passar direto para a costura oficial com o pé calcador de vivo. Mas continuando. Fiz a primeira costura e agora eu vou me certificar que nem o espelho e nem o fole correram, andaram para algum lado e desalinharam. Depois de ver que tá tudo muito bem alinhadinho, que tá perfeita a minha costura, aí sim eu vou trocar o meu pé calcador e vou substituir pelo pé calcador de vivo. E agora, para fazer o fechamento e garantir aquele acabamento perfeito no meu vivo, aquela costurinha bem rente, eu vou usar esse pé calcador, que é o tamanho 3/16 avos.
com a canaleta, que é esse túnelzinho por onde o vivo vai entrar, vai encaixar e vai passar do lado esquerdo. Cuidado na hora de comprar, porque também existe com a canaleta do lado direito e existem outras medidas desse pé calcador. Gente, eu gosto desse pé calcador porque a hora que eu encaixo a minha peça nele, aliás, eu vou encaixar aqui pro lado do espelho, tá, gente? A lateral da minha peça fica exatamente alinhada com a lateral do meu pé calcador. Então eu consigo visualizar e garantir que se eu conseguir manter minha peça, a costura dela todinha alinhada ali pela lateral do meu pé calcador, que não correr em nenhum momento, a minha costura vai estar perfeita. Então eu vou controlando minha peça, garantindo que ela fique bem alinhadinha ali com o meu pé calcador, porque às vezes, como tem muito acúmulo de material, gente, a gente não consegue sentir o vivo encaixando lá por dentro do pé, na própria canaleta que ele tem que encaixar. E aí, gente, eu tirei da máquina para vocês vejam que eu tirei para posicionar o meu zíper. Chegou perto do cursor, eu senti que o meu pé calcador deu uma desalinhada, achei que tinha alguma coisa estranha, vi que era o meu cursor, e aí só tirei da máquina, joguei o cursor lá pro ladinho e continuei a minha costura. E essa é a costura de fechamento definitiva da nossa peça. Então, depois de costurar toda a volta, dá aquela certificada que ficou tudo alinhado, tudo direitinho, que a costura está toda na margem correta. Se você quiser, você pode desvirar, inclusive, esse primeiro espelho para garantir, mas eu não recomendo você ficar desvirando e virando demais peça com sintético não, tá? E se você estiver usando linha de poliamida, lembra de sempre dar aquela queimadinha para selar as costuras. Para dar acabamento interno, vamos usar o nosso viés bonão querido. Só dar uma queimadinha ali na ponta para ele parar de desfiar. Novamente vou usar o pé calcador dentinho de coelho, que é mais estreito. E vou abraçando a minha peça, cobrindo ali toda a minha margem de costura, fazendo uma dobrinha. E aí vou costurando para fazer o fechamento com o viés bonão. Lembrando sempre de dar retrocesso, tanto no início quanto no final. E quando chegar ali o final, eu deixo passar uns 2 ou 3 centímetros por cima. Queimo bem com isqueiro para poder selar bem o meu viés e garantir que ele não vai desfiar. Gente, aí você repete o processo com o segundo espelho, que é o das costas, e esse segundo espelho é mais chatinho, sim, de costurar do que o primeiro, tá? Mas a técnica é exatamente a mesma. E como essa nossa bolsa, ela tá bem estruturadinha e a abertura dela não é muito ampla, eu te aconselho a pegar um secador de cabelo e esquentar ela um pouquinho. Não exagera no calor, tá, gente? É só dar uma aquecidinha para deixar os materiais mais moles e poder desvirar com mais facilidade a tua bolsa. E esse truque do secador serve também para a versão em tecido. E aí, para finalizar, você só precisa fazer uma alça transversal com mosquetão dos dois lados. E eu já tenho vídeo aqui no canal ensinando como é que faz. Eu vou deixar ele linkado aqui na descrição do vídeo. Aí eu coloquei a minha etiqueta na minha alça, porque eu achei que fica um charme. E eu vou deixar aqui na indicação dos fornecedores também o meu fornecedor de etiqueta, porque eles são maravilhosos. Aí essa alça transversal removível eu cortei com 1,40 m. E aí, gente, curtiram a aula? Se chegando até aqui, não esquece de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo e, óbvio, né, gente, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para ser notificado sempre que tiver conteúdo novo por aqui. E é claro que se vocês quiserem garantir os moldes de vocês, eu vou adorar, porque dessa forma vocês recebem um molde muito bem feito, que eu me dediquei bastante, e vocês também apoiam o meu trabalho, o que me deixa muito feliz, porque eu amo viver de artesanato. Eu vou deixar todas as informações aqui na descrição do vídeo. Aí eu vou aproveitar e te pedir para começar a me seguir também lá nas minhas outras redes, porque eu tô sempre publicando coisas diferentes por lá e eu tenho certeza que vocês vão curtir também. E caso você não saiba, além de professora de costura criativa e artesã, eu sou designer de estampas e eu tenho coleção de materiais tanto em tecidos quanto em sintéticos com os meus desenhos. E eu vou deixar os meus parceiros linkados aqui na descrição do vídeo, porque são eles que produzem e vendem os materiais com os meus desenhos. Se você gosta muito de costura criativa, aproveita, navega um pouco aqui no meu canal que tem muito conteúdo gratuito e pago para você aprender muita técnica e se divertir costurando lindezas. Beijos!